Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais esse bate-papo, um bate-papo extra do Petit Jornal, que agora está virando praticamente uma tradição, hein, Tanguy? Sempre que aparece um tema quente, nós acabamos abrindo aqui esse espaço numa live no Instagram, que depois acaba sendo publicada no feed do podcast, para aprofundar um pouco algumas discussões que suscitaram muito debate. E o Petit Jornal vem aqui dar o seu pitaco, vem aqui dar a sua contribuição sobre os temas quentes da economia e da política internacional. Não é isso, Tanguy? Daniel, tudo bem? Boa noite. Como vai você? Tudo bem? Eu vou bem. Eu sei que Então, você está angustiado, eu sei que você está com o coração apertado, porque o negócio de offshore, que é uma coisa que você está trabalhado no offshore, eu sei disso, é algo que te angustia quando esse tema aparece. Daniel, a gente, mais ou menos ali no meados de agosto, a gente resolveu, da nossa cabeça, falar assim, não, aconteceu alguma coisa importante aí, a gente faz uma live. Desde então, Daniel, a gente não tem sossego mais. Porque o mundo que já está virado de cabeça para baixo, virou mais de cabeça para baixo ainda. E agora, toda semana, tem motivo para a gente fazer live. Eu esqueci já qual foi a última semana que a gente não fez live. E eu estou aqui hoje para você me explicar por quê que não pode o ministro da Economia ter conta offshore. Eu não consegui entender. Eu conheço gente que está falando assim, nada demais, não tem problema nenhum. Vocês estão procurando cabelo em ovo, chifre e cabeça de cavalo, essas expressões feitas. Me explica aí, Daniel, não pode por quê? Ô, Tanguy, vamos começar pelo começo? Vamos começar pelo começo. O que é uma conta offshore? Uma conta offshore, aliás, essa nomenclatura é maravilhosa, né? Offshore é fora da costa. Faz referência aos antigos piratas que pegavam ali os seus tesouros, que eles capturavam de galeões espanhóis, eles escondiam continente adentro. Era uma forma de você guardar ali o seu tesouro de maneira mais protegida, não ficando exposto ali na Continente shore. adentro ou oceano adentro? Continente adentro, continente Tá, adentro. dentro do continente. Você escondia continente adentro justamente para deixar a sua fortuna ali um pouco mais protegida. Agora, claro que mais modernamente, as contas offshore se tornaram aí sinônimo de contas em locais mais distantes, normalmente paraísos fiscais, para você guardar a sua fortuna, para guardar a fortuna longe do país que você mora e potencialmente num paraíso fiscal. Lembrando que um paraíso fiscal ele tem basicamente duas características. Característica número 1, ele não cobra impostos sobre a movimentação financeira ou cobra impostos extremamente baixos. E segunda característica, o paraíso fiscal ele não oferece informações para autoridades. Preserva o sigilo, sabe, da grana que está ali guardada. Durante muito tempo, paraíso fiscal foi sinônimo de Suíça. A Suíça, os bancos suíços, você guardava lá o seu dinheiro na Suíça, a Suíça não cobrava impostos, você tinha ali uma conta numerada, você não precisava nem dizer o seu nome, Tanguy Bagdadi, para abrir uma conta na Suíça. Eu lembro daquela cena do Jason Bourne, a primeira cena do primeiro filme, o Jason Bourne chega lá na Suíça, escreve lá num papel o número da conta e tem acesso à conta. Quer dizer, ele não precisava nem dizer quem ele era. Né? E isso acaba sendo justamente uma característica específica do paraíso fiscal. A Suíça, de lá para cá, mudou muito o seu comportamento, passou a ser muito pressionada pelos vizinhos, começou a cooperar com as autoridades de diferentes países e aí deixou de ser classificada em muitas listas como um paraíso fiscal justamente porque passou a oferecer esse tipo de informação. Então, os paraísos fiscais se tornaram destinos populares para você guardar o seu dinheiro, não pagar impostos, não oferecer informações para as autoridades. No caso do Brasil especificamente, você pode ter uma conta no paraíso fiscal? Pode, não tem nenhum problema, contando que essa conta seja informada à Receita Federal e seja informada ao Banco Central. Então, você pode abrir a sua conta e colocar lá as Ilhas Caimã, nas Ilhas Virgens Britânicas, ou onde quer que o seu dinheiro tenha ido, contando que você informe a Receita Federal Brasileira, contando que você informe o Banco Central Brasileiro.
No caso específico do ministro Paulo Guedes, ele tem aí uma conta offshore, como foi publicado pela imprensa nas últimas horas, e essa conta offshore num paraíso fiscal foi declarada por ele junto à Receita Federal Brasileira e junto ao Banco Central do Brasil. Então, não há uma ilegalidade até aí. Ele é um banqueiro, abriu essa conta em 2014, há anos antes de entrar para o Ministério, botou lá o dinheiro tem origem, até aí tudo bem. O grande problema é que ele se tornou ministro, Tanguy. E quando ele se torna ministro, ele passa a ter a capacidade de influenciar a taxa de câmbio, ele passa a ter a capacidade de influenciar a política tributária. No caso do Brasil, o Código de Conduta da Alta Administração Federal veda esse tipo de comportamento. Então, o Código de Conduta é que acaba dizendo que esse tipo de prática não é desejável, uma vez que há um claro conflito de interesses. E aí existe uma outra lei no Brasil, que é a lei do conflito de interesses, que claramente me parece ser o caso enquadrável na situação que nós estamos explorando aqui, onde, quando você tem um determinado cargo, você passa a ter um conflito de interesses em relação às suas questões particulares. Sejam questões próprias, sejam questões de parentes ou de pessoas próximas a você. Então, o ministro Paulo Guedes ele manteve essa conta aberta, essa conta ainda está aberta, e até agora, pelo menos, a Comissão de Ética Pública não viu nenhum problema. Ele não escondeu, ele informou a Comissão de Ética Pública, e a Comissão de Ética Pública não destacou nenhum problema nesse tipo de comportamento. Mas chama muito a atenção, e o contraste acaba ficando muito pesado, com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto também tem uma conta offshore, aliás, tinha desde 2004. Ele também informou as autoridades brasileiras, só que, ao contrário do Paulo Guedes, ele fechou a conta. Ele fechou a conta no ano passado, no ano de 2020. A conta ficou aberta durante alguns meses. Ele disse e prestou declarações dizendo que ele não movimentou a conta nesse período. E assim que teve a oportunidade, acabou fechando a conta. Então, no caso do Paulo Guedes, o contraste ficou ainda maior, porque a conta permanece aberta. E claro que quando a gente está falando de um ministro da Economia, ele tem a capacidade de adotar medidas que podem influenciar a taxa de câmbio, que podem influenciar a tributação. Existe, por exemplo, uma discussão no atual momento no Brasil sobre a tributação de ganhos de capital no exterior, o que atingiria diretamente a conta offshore do ministro Paulo Guedes e, consequentemente, haveria um conflito de interesse em função disso. Um ponto interessante é que alguns países exigem que, quando você assume um determinado cargo, legalmente aí tem uma força de lei ainda mais representativa, que, se você quiser manter a sua conta no paraíso fiscal, você vai ter que migrar para o que tecnicamente se chama de blind trust. Ou seja, eu mantenho esses recursos no paraíso fiscal, mas eu abro mão da gestão desses recursos. Eu repasso essa gestão para alguém neutro, para alguém que não tenha a minha influência, que não seja capaz de ser influenciado por mim. Enfim, a gente está falando aí de um contexto que deixa o ministro Paulo Guedes em maus lençóis. Claro que vai ter gente, eu vi muito nas redes sociais isso hoje, puxa, mas ele já tinha essa conta, ele no mínimo um tiro muito longo você dizer que ele está manobrando a política econômica para tentar ganhar em cima da oscilação cambial, ele nem vai trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. Isso tudo pode ser até verdade, mas, no caso, ele deveria ter tido uma outra atitude, porque ele é o chefe da pasta da economia e deveria, sem dúvida alguma, no mínimo, ter migrado aí para um sistema de blind trust, se não tivesse fechado a conta. Poderia ter fechado a conta sem maiores problemas. Ele não se tornaria uma pessoa pobre por causa disso. Ô, Daniel, e uma das coisas que foi muito comentada, eu acho que valeria a pena explicar um pouquinho isso, principalmente quando a gente fala sobre o câmbio, né? O câmbio brasileiro se desvalorizou muito ao longo dos últimos meses ou dos últimos 2 anos, me parece que há uma relação direta também com a conta offshore. Óbvio, né? E aí que eu quero reiterar.
Não dá para dizer que ele fez tudo por causa disso, mas pode haver uma margem que diga que, olha, também nada prova que ele não fez o que fez por conta dessa conta. Então, o nome disso é ética, né? Ética olha, eu não sei nem se foi, se não foi, mas por via das dúvidas, eu não vou fazer, eu não vou ter a conta e tal. Como é que ele ganharia? Explica aí. Como é que ele ganharia no caso do câmbio? O câmbio desvalorizando, como é que ele ganha dinheiro tendo essa conta offshore? Ele poderia ganhar tendo feito a remessa por uma taxa de câmbio mais baixa e, eventualmente, trazendo esse dinheiro de volta por uma taxa de câmbio mais alta. E assim ele poderia ter ganho em cima da oscilação cambial. E aí a sugestão que muitas vezes é feita, então ele adotou uma política econômica propositalmente desvalorizadora da moeda brasileira para ganhar em cima da oscilação. Eu acho que a política econômica do Paulo Guedes tem se mostrado um desastre por muitos aspectos. Acho que, acima de tudo, a incompetência. Tem sido uma política econômica muito incompetente. Acho um pouco forte você dizer que ele deliberadamente fez isso para ganhar em cima da oscilação cambial. Mas, como você muito bem colocou, há essa margem. E, eticamente, talvez ele devesse ter adotado uma outra postura. Uma vez mais, ele pode ter uma conta offshore, né? Se você é um gestor público ou se você é um servidor público tem uma conta offshore, você pode. Agora, existe o Código de Conduta da Alta Administração Federal que acaba sendo contra esse tipo de prática. Daniel, e olhando de um ponto de vista um pouco mais amplo, né, assim, sobre paraísos fiscais, existem diferenças entre paraísos? Ou, assim, querendo, alguém que esteja assistindo a gente aqui no Instagram, alguém que ouve a gente e tá com aquela vontade, pô, sei lá, dá uma lavada no dinheiro. Eu sei que você tem a intenção, tem vontade de dar curso sobre isso, está preocupado, talvez, com a Receita Federal, o que ela pode achar e tal, mas a pessoa querendo lavar um dinheiro, tem algum lugar que seja mais adequado, que seja melhor? Veja bem, isso é apenas uma hipótese, não estou querendo dizer que ninguém tem um interesse objetivo nisso. Tangui, pensando de maneira absolutamente hipotética, ilustrativa Claro, e para fins didáticos, os isso. paraísos fiscais podem ser usados em diferentes situações para lavagem de dinheiro? Podem. Né? Ó, Imagina a seguinte situação, né? Você recebeu uma propina, recebeu uma grana por fora num paraíso fiscal, tá? Aí você não consegue trazer essa grana para o Brasil. Por quê? ah, Porque você não consegue justificar, Tangui. Não consegue justificar. Como é que você vai contar para a Receita de onde veio esse dinheiro? Então, muitas vezes, por exemplo, e a Receita Federal, ela é muito pouco compreensiva com as pessoas, né? Às vezes a gente tenta muito, explicar cara, e ela fala muito. assim, porra, não me convenceu. Ah, cara, e aí falta um pouquinho de compreensão por parte da Receita Federal. Isso aí é um É problema isso. grave mesmo. É Uhum. isso. Aí o que muitas vezes pode acontecer é que você no Brasil pode ter um serviço seu contratado e esse serviço contratado, aí você tem ali uma receitazinha. Aí você pega a grana do paraíso fiscal e devolve para a empresa que contratou o seu serviço no Brasil, entendeu? Uhum. E aí você vai dizer para a Receita, Receita, eu ganhei esse dinheiro desse magnífico serviço que eu prestei para essa empresa. Porque a Receita não está vendo o que está rolando lá no paraíso fiscal, entendeu? Porque o paraíso fiscal não presta informações. Por alguma razão, serviços de precificação muito subjetiva costumam ser os preferidos para esse tipo de esquema. Aquela palestra que você estava divulgando, que você estava cobrando $100 mil, né? Que você estava divulgando a Isso, sua palestra. é isso. É algo, sei lá, mais ou menos por aí. Hipoteticamente, poderia ser, mas no meu caso, não. Minha palestra vale $100 mil. Quem é que vai Tá. dizer que ela não vale $100 mil? De hipótese alguma, Se claro. se alguém contratou a minha palestra que vale $100 mil, ela vale $100 mil, Tanguy. Entendeu? O mercado Entendi. é E aí a empresa te intrínseco. paga lá no offshore, Não. A empresa me paga aqui. te paga Na aqui. offshore, Tá. eu devolvo o dinheiro para ela. Devolve o dinheiro para ela. E assim você acaba fazendo essa operação cruzada. Enfim, aqui é uma situação absolutamente hipotética. Os paraísos fiscais, nesse sentido, eles... É claro que aqui a gente está dando um exemplo hipotético de um esquema de corrupção, mas muitas vezes eles são usados por governos. Por exemplo, tem aquele grupo terrorista que vai desestabilizar um regime que você não gosta. Como é que você pode mandar uma grana para esse grupo? Numa conta offshore. Você tem lá a Entendi. sua conta offshore, lá do seu corpo diplomático, aí o seu corpo diplomático transfere uma grana
para a conta do grupo terrorista de um país que você quer desestabilizar o governo. Olha aí, Tanguy, olha que beleza. Mas isso não está ficando Fiscais, demodê, não, Daniel? Está ficando demodê. Isso aí porque você acha que tá ficando a demodê? criptomoeda não é melhor para isso, não? A criptomoeda é melhor para isso. A Faz um criptomoeda Pix pode ser aí, faz um utilizada. Pix em Bitcoin, cara, pô, e já era, acabou. Olha aí. Então, a criptomoeda, ela pode ser utilizada para esse tipo de sistema. Tem um país aí que, cara, opera com criptomoeda loucamente. Loucamente. Um tal de Coreia do Norte. Coreia do Acho muito Norte. interessante. Muito interessante. Porque os paraísos fiscais, assim como as criptomoedas, também podem ser utilizados, veja você, para contornar embargos. Contornar embargo econômico. Ah, pô, não pode fazer negócios com aquele país tal, com aquele regime, por razões N. Você pode ir lá para o paraíso fiscal, porque no paraíso fiscal é aquela terra de Marlboro, né? A terra de Marlboro, que a gente faz ali as transações, ninguém fica sabendo, ninguém cobra imposto e assim por diante. Os paraísos fiscais também podem ser utilizados para operações que são lícitas, onde você exporta uma mercadoria para o paraíso fiscal, você aumenta o valor dessa mercadoria no paraíso fiscal, e aí o imposto é zero, e aí você reexporta do paraíso fiscal para um outro país. Olha que interessante, Tanguy. E aí você deixa de pagar os impostos correspondentes. Por isso que você vê que vários desses paraísos fiscais exportam e importam mercadorias loucamente. Aí você pensa, gente, mas não tem porto nesse país para tanta mercadoria ficar entrando e saindo. Mas é porque, na prática, o que vai para o paraíso fiscal é só o papel. A mercadoria ela pode ir direto para o segundo destino, que o primeiro é o próprio paraíso fiscal. Não, e acontece muito desses paraísos fiscais serem grandes investidores também, né? Você vê Acontece a quem mesma foi o coisa. maior investidor do mundo no país tal, aí você vai ver, tipo, Ilhas Caimãs, você fala, pô, não tem condição de como que as Ilhas Caimãs se tornaram os maiores investidores do mundo no país X. Mas é isso, né? Então eu imagino que empresas mandem dinheiro para lá e de lá façam o investimento e aí lá vira uma caixa preta, ninguém vai se meter. O que você fez, o que não fez, se aumentou o valor, se diminuiu o valor, e de lá você faz o investimento, é isso? É isso. E o que tem acontecido é que tem aumentado a pressão dos diferentes governos sobre os paraísos fiscais. Mas, como eu coloquei há pouco, às vezes os próprios governos utilizam os paraísos fiscais para algumas operações que consideram, digamos assim, é, sensíveis. E aí que você não pode fazer de maneira tão transparente. E os paraísos fiscais, nesse sentido, acabam servindo para isso. E talvez quem está nos ouvindo pense, bom, mas o que o paraíso fiscal ganha com isso? Você tem um país pequenininho, né? Um país que não tem muitos recursos e que passa a ter um sistema financeiro fortíssimo, gerando empregos, tendo ali, ganhando em cima daquelas transações, cobrando tarifas bancárias e assim por diante. E alguns países vivem basicamente disso. Quer dizer, Mal ou acabam bem você tendo. passa até alguns milhões parados no banco, né? E o banco ele está Exato. utilizando aquilo ali, claro. Você pode intermediar operações, ganhar através dessas operações que você intermedia, e isso acaba, dependendo da situação, viabilizando um país que, em outras condições, não seria viável ou necessariamente seria muito mais pobre. Não é por um acaso que alguns desses paraísos fiscais acabam tendo o dólar, inclusive, como sua moeda. Não tem nem moeda própria, a gente utiliza o próprio dólar. Imagina, a gente é um país pequeno e tal, não tem nenhuma razão para a gente tentar fazer uma política monetária própria ou ter uma política monetária própria. E como no início do nosso bate-papo hoje nós dissemos, o termo offshore que vem da época dos piratas, vários dos paraísos fiscais, não por acaso, ficam no Caribe, né? O Caribe que acabou sendo ali conhecido durante muito tempo pelas operações dos piratas e por piratas que se escondiam no Caribe e acabavam implementando ali as suas operações. Agora, Daniel, olhando um pouquinho para o passado, a gente teve um determinado momento, que foi ali 2008, 2009, né? Um pouquinho depois da crise, em que houve meio que uma caça às bruxas, né? Assim, olha, deu tudo errado, o sistema internacional, né? O sistema financeiro internacional ruiu, agora está na hora da gente mexer em tudo que a gente encontrar aqui fora do lugar. E eu lembro que um dos grandes assuntos nessa época eram os paraísos fiscais, né? Assim, não pode, tem que regulamentar,
a gente tem que ver, porque a ideia toda era, houve um excesso de liberalização, liberalizou-se absolutamente tudo, né, ali ao longo dos anos 2000, depois do 11 de setembro, né, aliás, a gente falou sobre isso no bate-papo especial sobre os 20 anos do 11 de setembro, liberalizou-se absolutamente tudo, então os paraísos fiscais eles foram absolutamente normalizados. Não legalizados, mas normalizados. Não pode, mas tem. E com a crise de 2008, houve uma tentativa realmente grande de se olhar para isso aí, fazer uma regulamentação e tal. Agora, me parece que a vontade passou muito rápido, né? Não, vamos fazer, vamos acontecer, vamos mexer nesse paraíso fiscal, vamos acabar com essa possibilidade das pessoas esconderem dinheiro lá, fazerem maracutais e tudo. Mas assim, a partir do momento que a economia europeia deu aquela estabilizada, a economia norte-americana voltou a crescer, eu senti que perdeu-se um pouco do impulso. É impressão minha, Daniel? Não, não é impressão sua. Realmente o impulso foi perdido, né? Dentro de um contexto de crise, os olhos se voltaram para esses paraísos fiscais, até porque era um momento ali onde os paraísos fiscais acabaram se tornando símbolos de cambalachos ou de esquemas do sistema financeiro que acabaram sendo causadores da crise de 2008, mas a partir do momento em que foi retomada uma certa normalidade do ponto de vista econômico, isso acabou sendo esquecido, ou pelo menos acabou sendo deixado de lado, porque, uma vez mais, os paraísos fiscais existem porque, de um lado, existem países dispostos a receber recursos e, consequentemente, viabilizarem a sua vida econômica, e, do outro lado, existem pessoas dispostas a colocar seus recursos nesses paraísos fiscais. E, eventualmente, até alguns governos. Quer dizer, alguns governos que usam os paraísos fiscais para suas operações. Muitas dessas operações, Tanguy, são absolutamente legítimas, tá? Paraíso fiscal não é lugar meramente de cambalacho, não. Você tem operações legítimas em paraísos fiscais, você tem sistemas financeiros bastante sofisticados. Eu lembro do próprio Brasil, na época que eu era estagiário, isso tem bastante tempo, do BNDES. Eu trabalhava num departamento que financiava exportações da Embraer. Financiava exportações da Embraer. E uma das empresas que queria ser financiada pelo BNDES era a Varig. E a Varig não conseguia porque o avião da Embraer ia para a Varig e não era exportação. Aí não era enquadrável justamente naquela operação de financiamento. Como é que isso foi contornado? E contornado de maneira absolutamente legal. A Varig abriu uma subsidiária nas Ilhas Caimã. A Embraer exportava a aeronave para essa subsidiária da Varig nas Ilhas Caimã e, consequentemente, a subsidiária da Varig nas Ilhas Caimã podia ser financiada pelo BNDES. A aeronave saía de São José dos Campos, da fábrica da Embraer, e ia direto para o pátio da Varig. Ela não saía às Ilhas Caimã. Eu sei que você está chamando isso de legítimo, mas é cambalacho do mesmo jeito, né? É um cambalacho legítimo, vamos deixar claro assim. É um cambalacho legítimo. Não é legal, mas é cambalacho, porra, pelo amor de Deus. Legal. Não é ilegal. E aí você estava ali subsidiando as operações da Varig, estava oferecendo à Varig ali um financiamento interessante para adquirir a aeronave da Embraer. Aliás, não era a Varig, não, era a subsidiária da Varig, a Rio Sul. Olha, isso tem tempo, hein? E os paraísos fiscais são utilizados muitas vezes para operações como essa. Pois é. Estão comentando aqui, Daniel, na live, lembrando que a gente está gravando isso aqui na segunda-feira, dia 4 de outubro, numa live no Instagram. O Instagram voltou, aparentemente existe Instagram ainda. Estão comentando que a Varig faliu tem mais de 2 anos, Daniel. Tem quanto tempo que a Varig faliu aí, cara? A Varig faliu em 2006. Então, 2006. Façam as contas. Também não vou ficar entregando a idade do Daniel. Vocês façam as contas aí. Maravilha. Tem mais alguma coisa, Daniel, que você queira ensinar para as pessoas que estão ouvindo o Petit Jornal, sedentas por informação, por educação, por saber como que as outras pessoas lavam dinheiro, mas que de repente alguma dica que você gostaria de dar? Eu queria apenas deixar claro que tudo que foi exposto aqui foi para fins meramente ilustrativos. Sim, é isso. Claro. Para fins meramente ilustrativos, e acho importante que isso seja destacado, porque estamos falando em hipóteses, estamos falando em suposições, estamos falando de forma absolutamente teórica, né, Tanguy? Teórico, isso aqui é um exercício puramente teórico, não estão falando de ninguém especificamente, né? Assim, inclusive, quando a gente falou do Paulo Guedes, quero deixar claro também para mim que a gente só disse que talvez possa ficar parecendo alguma coisa,
eu tenho certeza que não tem absolutamente nada a ver, que pelo amor de ninguém nunca faria uma coisa dessa. Daniel, lembrando sempre que, como a gente colocou, a conta do ministro foi lá declarada e tal, existe aí um choque com o Código de Conduta da Alta Administração Federal e também um choque com a Lei de Conflito de Interesses. Mas, Tanguy, parece que a PGR vai avaliar. Maravilha. Daniel, eu queria deixar aquele agradecimento de sempre aos nossos apoiadores, né? Pessoal que chega junto aqui com a gente, tá todo mês apoiando, chega junto, realmente, porque, assim, quero lembrar sempre, sei que a gente fala isso aqui sempre, mas é um fato. O Petit Jornal é uma mídia pequena, independente, não temos editor, não temos uma produtora, não temos nada por trás, somos eu e o Daniel mesmo, com a ajuda generosa, né, da Clara, que estava na live aqui também assistindo a gente. Aliás, fico com agradecimento a ela. Mas a gente, né? Então, o seu apoio é absolutamente fundamental para que a gente gaste o tempo, o tamanho do tempo que a gente gasta com o Petit Jornal. Quem tem podcast sabe, dá muito trabalho. Quem não tem, acredita, dá muito trabalho. É pesquisa, é edição, é gravação, é aguentar o Daniel. Não é fácil, não é simples, é uma tarefa inglória, né? Então, o seu apoio é absolutamente fundamental. Se você quiser apoiar a gente, né, financeiramente, você pode entrar no nosso site www.petijornal.com.br. E outra ajuda que você pode dar é ajudando a divulgar a gente, né, Daniel? Boca a boca, às vezes, faz uma diferença enorme. Divulgar para o amigo, divulgar para alguém que está querendo saber como lavar dinheiro, ou teoricamente, né, Daniel? Não estou querendo dizer nada aqui, mas teoricamente, querendo saber como lavar dinheiro. De repente esse episódio pode ser útil, indica lá, que de repente tem mais um ouvinte, isso pode dar uma ajuda enorme para a gente também. Tanguy, eu tenho informações que o WhatsApp retornou, então você pode pegar, né, e divulgar o Petit Jornal pelo WhatsApp. Sai divulgando, WhatsApp, corrente, grupos, conta aqui, olha que legal esse conteúdo. O WhatsApp tá aí para isso, né? Grupo da família pode mandar também. Exatamente. Isso. E lembrando, amanhã a gente tem curso novo começando no Petit Jornal. Daniel, vou te dar essa honra. Vá lá, Daniel, conta sobre o que é o curso que começa amanhã, terça-feira, dia 5 de outubro, 21 horas. O curso é sobre a Alemanha, mais especificamente sobre o desafio que será a liderança alemã no pós-Angela Merkel, né? Angela Merkel está deixando o governo. Né? Para minha contrariedade, eu sou contra. Eu disse a Angela que eu era contra, mas ela quis sair. Achei bom, ela voltou a receber e a responder as minhas mensagens de WhatsApp que ela tinha parado, porque agora ela vai ficar mais disponível. Mas o fato é que ela deixará o governo, e agora falaremos bastante sobre a Alemanha, sobre a importância da Alemanha nesse equilíbrio europeu, e no equilíbrio com os Estados Unidos, com a Rússia. A Alemanha tem uma posição absolutamente central. A Alemanha, que é um dos maiores PIBs do planeta, isso a gente às vezes esquece. A Alemanha é o quarto maior PIB do planeta, um peso econômico muito significativo. Tivemos uma aula gratuita na semana passada e amanhã, dia 5 de outubro, começa o nosso curso de aprofundamento. Maiores informações estão disponíveis lá no site do outro projeto, na spin-off do Petit Jornal, no petcursos.com.br. E lembrando, sempre, se você quiser apoiar a gente também, sem gastar um centavo. Não quero gastar nada, porque eu quero mandar tudo para as Ilhas Caimã, quero lavar meu dinheiro lá tranquilo, sem oferecer nada para ninguém. Você pode nos ajudar gratuitamente ouvindo os episódios do Petit Jornal pela Orelo. Tem aplicativo, tem na versão web. O aplicativo, aliás, é maravilhoso. A versão web também super fácil de usar, bonito, bem feito. Se você ouvir a gente por lá, você nos ajuda a nós sermos remunerados também. Então ouve lá pelo Orelo, o aplicativo que valoriza os produtores de conteúdo. Não é isso, Daniel? É isso. Por hoje é só, Maravilha. gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.